Oi, aluno, bem-vindo de volta. Na última aula, tentamos definir o que é integração contínua é. Essa prática de desenvolvimento que procura integrar o código várias vezes ao dia numa linha principal. Vimos o que pode acontecer se você não faz isso, esses dias de integrações, esses problemas e conflitos grandes na hora de sincronizar o código. E falamos rapidamente sobre estilos de repositório, vimos lá o monorepo, o multirepo e no exercício até tinha aquele meta-repo. Nós vamos continuar focando aqui no multirepo, ou seja, cada projeto em seu repositório. Pensando agora nesse repositório, é importante falar um pouquinho sobre aquelas ramificações, o que se chama de branching models, também flows, estratégias, policies, Tudo isso são sinônimos, de certa forma, quando a gente fala sobre as ramificações do seu código. Então, o que é uma ramificação? O que é um branch? De certa forma, a gente falou que o seu código deveria ter dentro de um histórico de uma linha principal. Todas as alterações que você faz na sua aplicação, no seu projeto, deveriam se refletir através de commits, através de alterações históricos no seu master, na sua linha principal. Quando você começa a desenvolver uma nova funcionalidade, pode fazer sentido que você saia um pouquinho desse master para focar nessa funcionalidade com um ou mais desenvolvedores, sem se preocupar com as alterações nessa linha principal. Para focar nessa aqui e depois decidir para sincronizar ou não sincronizar. Isso se chama um ramo, Você cria uma linha, um fluxo separado do seu código principal, Aqui temos dois ramos, dois branches aqui, Esse roxo, esse verde, é o master principal, Ou seja, você sai do fluxo normal. Isso, as ferramentas de controle de versão possuem essas funcionalidades, ou seja, isso nada novo. Então, por que falar sobre isso, Porque já falamos que o Git hoje em dia é o mais popular de longe, Apesar que não é uma obrigação para fazer a integração contínua usar o Git, mas ele é o mais utilizado. E com ele teve uma pequena mudança. Aqueles ramos hoje em dia são menos custosos. Esses branches com CVS e com SVN eram muito mais custosos. Eram, de fato, cópias do seu projeto e aí você trabalha nessa cópia isoladamente, faz alterações, deu certo, então eu vou integrar agora isso com o master. Com Git não, com Git é muito mais leve. Na verdade, é um ponteiro para um commit no tempo. É isso, É muito leve, muito rápido. E por isso, aquelas ramificações, ficaram mais populares, mais fáceis de criar, foram mais adotados pelos desenvolvedores. E aí sim também é criado estratégias de uso desses branches. O que eu estou falando? A gente já sabe o que é o master, que é a linha principal. Mas a gente poderia pensar, o que vocês podem ver e vão ver em algum momento, que existe uma ramificação para o desenvolvimento. Então, enquanto a gente não está criando uma nova versão, vamos colocar as alterações, as novas features num ramo de desenvolvimento. Parece estranho, Vamos ver. Ou um ramo só específico para os releases, para disponibilizar uma versão para homologação, ou para a equipe de QA, para essa equipe, nesse momento, tem uma versão isolada, um branch, uma ramificação estável, onde não entram alterações. O tempo todo. Então, são dois ramos clássicos que vocês vão encontrar nos projetos, nas empresas, E podemos ir muito além, Foram criados modelos mais complexos, como que mostrei Ou seja, tem um master, sim, temos um release branch, temos um develop branch, sim, mas também para cada feature, nova funcionalidade, que era a minha motivação inicial, para falar sobre ramificações, vamos criar, então, um ramo para isso, E também para quando há algum bug, um hotfix, tem que entrar também, vamos representar isso a partir de um ramo. Ou seja, reparem aqui já, o que eles tentaram aqui, nesse modelo, criar para os ramos significados, uma semântica, quando você deveria utilizar.
né, para deixar isso claro na equipe. Isso era a ideia, já que isso é uma coisa considerada boa, certo? Né? Então vamos criar uma semântica e um fluxo, definir regras quando e como qual o significado de cada ramo, né? E para isso foram criar os branching models, né? E existem vários, né? É um festival de modelos. Vocês podem olhar, até faltou uma aqui, o GitFlow. GitLab tem o GitHub tem o OneFlow, Future Branch Flow, Pull Request, Trunk-Based Development, certo? Todos eles definem regras como trabalhar com esses branches. Talvez o GitFlow é um dos mais populares, certo? O Trunk-Based também vale a pena. Vamos entrar um pouquinho em detalhes depois e tentar falar o que é, né, o que não é. Mas antes disso, eu queria lembrar uma coisa, tá? O nosso master deveria ser o core, representar o estado da aplicação, certo? Ele deveria representar as alterações do nosso projeto. Quando você cria um branch, uma ramificação, você afasta dele. Né? O desenvolvedor gosta porque ele cria um ambiente isolado, como se fosse uma cópia, né? Consegue agora mexer, experimentar, sem se preocupar o tempo todo com as alterações lá. Né? Mas você se afasta. E qual era a ideia da integração contínua? De comitar, alterar, né, de maneira contínua o nosso repositório, a nossa linha principal. Tanto que eu coloquei aqui, né, essa frase, citei aqui o Martin Fowler, né? Todo mundo comita pelo menos uma vez, certo? Né? Todos os dias no nosso mainline, no master, trunk, depende como você chama isso, né? Isso é uma regra da integração contínua, certo? Para antecipar problemas, certo? Né? O commit lá deu problema, pelo menos você ficou sabendo na hora, você não levou esse problema num ramo isolado e não percebeu, tá? Ou seja, um branch, a princípio, é um perigo, ok? Pode ser um perigo porque você se afasta, você demora para, né, de certa forma, para colocar aquela alteração no seu código no ramo principal. Ou seja, coloquei aqui algumas regras, tentar umas boas práticas, né? Usando o commit simples, certo? Orientado à tarefa e que são, né, releasable, ou seja, que você pode publicar. Ok? Se você tem um commit dessa forma, na verdade, né, você já pode colocar ele, né, na linha principal na hora, já que ele é simples, que ele é publicável, você consegue criar uma versão baseada nisso, né? É orientado a uma tarefa, um business need, né? Uma coisa relacionada com o negócio, né? O que eu já falei, lembram-se, um branch atrasa a integração. Você cria uma cópia, você se afasta do principal, né? Lá no principal tem mais alterações e você está lá na zona de conforto. Ele segura, né, o código, as alterações que você fez para ir no branch principal, né? Se vocês usam branches como regra final, eles preferencialmente devem ser de vida curta, justamente para diminuir, né, aquele problema, esses merges problemáticos, o merge hell, né? Ok? Se vocês usam lá, como no desenho anterior, vários branches, já vai, né, criar um modelo, uma complexidade em cima que também gera burocracia e conflitos. Você tem que conhecer bem esse modelo, tem que comunicar isso para todos os desenvolvedores. Já complica, né? Qual a diferença entre o develop e master mesmo, né? E o release? Não é a mesma coisa como essa aqui. Então você tem que explicar isso bem e tem que ter claro para toda a equipe e vai gerar uma burocracia, ok? E se vocês usam uma estratégia, é muito provável que vocês vão adotar uma estratégia, né? Porque vocês vejam necessidade, ou porque já tem, ou porque talvez vocês usam uma outra ferramenta, né? Um issue tracker como Jira, que, né, exige talvez que vocês usam branches, né, combina isso com a equipe bem, certo? Qual a estratégia e como deveria se computar isso? Ok, dito isso, certo? Já criar uma pequena consciência que os branches não são tudo tão legal e tem os seus desvantagens, seus perigos, né? Vamos entrar então no próximo vídeo em alguns detalhes, né? Mostrei algumas estratégias, alguns modelos específicos. Vamos analisar alguns. Até lá!